quer dizer, nós nunca gostamos muito destas coisas, não é? Seguramente. Como sabeis, e se não todos, quase todos, partiu ontem com o Senhor o nosso irmão Faria, ou o nosso irmão, lá estou eu, perdão, o nosso irmão Pires, e queremos dar graças a Deus pela sua vida, por um homem que o Senhor o resgatou do mundo onde é que vivia, e depois ele dispôs o seu coração, depois de entregar a sua vida em agradecimento ao Senhor, e até ao dia em que partiu, sempre esteve fielmente com ele. Eu não sou muito bom de fazer nem elogios, nem deselogios, por isso me gostaria de pedir a ajuda do pastor Faria, que nos falasse um pouco. Bom dia. Sei que alguns de vós têm mais ligação, mais anos de experiência com ele, ou que tiveram. Agora, eu sei que no momento de crise, quando eu tive um problema de crise aqui por causa da minha coluna, tive alguns meses sem poder mexer, e pediram-lhe a ele que fosse ele comigo e com a minha esposa para me levar à fisioterapia. Tive a oportunidade de o conhecer, vi-o antes de conhecer Jesus, vi-o depois de conhecer Jesus, e tenho que confessar que amei este companheiro e este servo de Deus. Sei que ele foi um homem esforçado neste ministério e muito me abençoou. E durante várias vezes fomos vê-lo em situação em que pensávamos que a sua vida já não passava daquele momento. E eu não me esqueço que numa altura fui com a minha esposa ao Hospital Amadora Sintra, fomos aos serviços de cuidados intensivos, íamos para orar por ele, era uma camarata grande, as camas estavam todas juntas ou separadas, mas ele estava num cubículo à parte, todo entubado, todo cheio de máscaras. Queríamos entrar para orar por ele pessoalmente e não nos permitiram, e tivemos que o fazer com aquelas, como se fosse uma situação como esta. Mas oramos e vimos tantas vezes a vida deste meu irmão, deste meu amigo, deste nosso companheiro, tantas vezes na perspectiva de ir embora. Mas Deus foi poupou tantas vezes, até que, nesta altura, o levou para si. Eu quero agradecer de sobremaneira a Deus, porque Deus consegue tirar, como nós falámos no domingo, de um charco de lodo, gente em quem ninguém espera, gente em quem ninguém mais confia, família até que muitas vezes desprezam e não querem saber. Mas eu louvo a Deus por este homem, pela irmã que ele teve, pelo seu cunhado, que o apoiaram, que o ajudaram, e ele tornou-se um homem de Deus, e é um orgulho, uma satisfação poder dar este pequeno testemunho dele. Mas nesta manhã queria lembrar aquilo que nós falámos no domingo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quero agradecer-te, meu Senhor, porque Tu és o mesmo, Tu não mudas, e sentimos-nos tão gratos por a vida daqueles, Senhor, que nos antecederam. Quando eu cheguei, este Teu servo já aqui estava, tive a oportunidade de conhecer o ministério também pelos olhos dele, pela sua vivência, e sinto-me honrado por ter tido esta oportunidade, Senhor, também de Te honrar a Ti, porque foste Tu, na vida deste homem, que o fez um servo Teu, um homem valoroso, um homem dedicado, e eu sinto-me tão agradecido a Ti, Senhor, porque no meio
de nós, nesta família espiritual. Há tantos que muitas vezes pensamos em nós mesmos que não temos valor, mas temos aos teus olhos e somos uma boa influência uns para os outros. E eu agradeço-te pela boa influência que Ele foi na minha vida, na nossa vida, e que tu, Senhor, de uma maneira especial, abençoas a sua família. Abençoa a sua irmã, abençoa o seu cunhado, e que eles encontrem o consolo, e amigos que ele tivesse tido, que encontrem o mesmo consolo que nós encontramos em ti, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz amém e dá um forte aplauso a Jesus pelo Piras, em agradecimento, porque muitos dos que estamos aqui, neste lugar e neste ministério, e muitos que já passaram por este ministério, podem agradecer a Deus por a vida de Pires, porque o Senhor o utilizou neste ministério para que fosse canal de bênção, transportando, fazendo muitas viagens, levando pessoas de um lado para o outro, fazendo viagens à Espanha, levando pessoas acabadas de ser resgatadas. Normalmente quando alguém falece, não é? Sempre dizemos bem, mas não é essa a questão somente. A verdade é que ele era um homem esforçado, tinha um mau feitio, e nós tínhamos de vez em quando muitos confrontos, não é? Mas isso é o que é o de menos, isso é lixo no dia a dia. Mas o que e como pai também, transportou as minhas filhas muitas vezes para a escola, e como os filhos de muitos, e fez o seu trabalho, não é? E às vezes, não, como o pastor Luís há uns dias, há 2, 3 semanas pelo menos, quando foi do nosso irmão Pedro, não é? Também, são pessoas anónimas, são pessoas que não são tão visíveis, mas que são pessoas que fazem parte deste ministério e são de grande bênção para a extensão do reino de Deus. Amém? E esse é o que eu posso dizer acerca do Pires, que foi também, para mim, uma grande ajuda e seguramente para muitos irmãos neste ministério. Ele serviu até ao final dos seus dias, não renegou a fé. Eu falava com ele ontem, não é? Eu creio na quarta-feira, e ele ia ser para ser tirado o pé, depois era para ter sido a perna, depois acabaram por secar só o dedo, não é? Operar o dedo, e ele continuava a dizer que o Senhor estava com ele, em agradecimento, sem estar, e isso me impressiona, não é? E me impressiona nas pessoas que chegam ao final da carreira e não vocifram contra Deus, porque me está a passar isto, porque não sei quê, porque não sei quê, porque não sei quê, porque me abandonaste. E ele manteve-se fiel e agradecido a Deus. Isso é o maior testemunho que eu posso compartilhar convosco daquilo que recebi com ele. Ele sabendo que já estava nos últimos dias, que ele dizia-me, vou morrer, vou passar, mas o Senhor sei que me vai levar na sua eterna, para a sua eternidade. Isto dizia-me ele, não é? E eu dizia, pá, tu és um chato do caneco, ainda vais estar-me aqui a cingar a cabeça. Mas nada, chegou o seu tempo, combateu o bom combate, guardou a fé e seguramente que está na eternidade com o Senhor. E não foi inspirado nesta situação, não é? Mas ontem, quando recebi a notícia, estava escrevendo e preparando a mensagem que o Senhor estava colocando para transmitir à igreja, e veio a confirmar, não é? Eu estava lendo em 2 Timóteo 4:1, algo que hoje mesmo não teria muita vontade, mas sabes, isto não é uma questão de servir ao Senhor, não é uma questão de vontade, nem é uma questão de estado de espírito, é uma questão de obediência. De obediência, não para aquilo que eu faço, aquilo que me apetece fazer, mas de fazer aquilo que Deus demanda que deve de fazer. Não sei se me explico. Seguramente para mim hoje era mais fácil pedir ao pastor Faria que compartisse a palavra do Senhor. E a verdade é que uma pessoa não pode estar a fazer aquilo que gosta ou só aquilo que lhe apetece fazer, mas fazer a vontade de Deus dia a dia na sua vida. E quando estava a ler em 2 Timóteo 4:1, dizia o apóstolo Paulo, não é? Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra,
insta a tempo e fora de tempo a modesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiro nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se regozarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, filho de Deus, tu, porém, obreiro de Deus, sê sóbrio em tudo, sofre aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? E é importante que nós cumpramos com o nosso ministério. O nosso ministério não é o trabalho braçal. O trabalho braçal faz parte faz parte da vida. Porque toda a gente tem que trabalhar. Isso é uma questão que não é a questão sequer. E a mim aqui o Senhor me falava, cumpre bem o teu ministério. E nós temos que cumprir bem o nosso ministério. E não muitas vezes refugiarmos em situações pessoais, como eu poderia estar refugiando-me. E aqui não é um elogio para mim, ao contrário. Estar-me refugiando, olha, pois foi mau o dia, faleceu o Pires, a saúde não anda do melhor, e olha, pastor Faria, pois se puder aí, faz favor, o senhor vai... E nós muitas vezes usamos situações próprias para nos esquivar àquilo que Deus demanda que nós façamos. E cada um sabe aquilo que Deus pede de si. Quanto a mim, que já estou sendo derramado com libação e o tempo da minha partida está próximo, e creio que também da minha partida não está, pois o Pires tem 72 anos, o pessoal é mais novo e estas coisas me assustam. Não é que eu tenha medo da morte, mas, verdade, eu sempre fico abalado quando vejo alguém partir, porque deixo partir com o Senhor, fico abalado porque realmente é alguém que amamos e que apreciamos e é sempre doloroso, não é? Mas também começo a pensar que na minha carne e digo, se este tem 70, eu tenho 60, daqui por 10 já estou indo já. Não digo como dizem os portugueses, não é? Que era uma palavra muito feia, não é? Já estou indo com os, não é? E a verdade é que isto depois traz um certo desânimo, não é? Uma pessoa começa... E a verdade é que vem o Espírito Santo de Deus e nos motiva, e nos ajuda, e nos impele a que realmente o que tem que fazer cada dia é combater o bom combate, ser fiel e ser cooperador de Deus. Ser cooperador de Deus. E quando estava lendo isto, e entretanto recebo a notícia, começo a fazer as demarches, não é, da situação, e falo com o pastor Faria para pedir que ele que escrevesse um texto na web para anunciar e para que as pessoas tivessem conhecimento. E quando vou ver o texto que o irmão, o pastor Faria escreveu, dizia a determinada altura, cooperador fiel. E eu recebi como um sinal do Senhor, não é? Porque a mensagem que estava saindo e preparando para transmitir à igreja é que nós somos chamados cooperadores de Deus. Muitas vezes dizemos, que eu trabalho para Deus, é que, sabes, Deus não precisa que nós trabalhemos para Ele. O que Deus pede e desafia a cada um daqueles que são os seus filhos, depois de serem sacados de um charco de lama, de onde nós fomos resgatados, é que sejamos cooperadores com Ele. E cooperadores fiéis. Que é isso que Deus demanda daqueles que são resgatados, daqueles a quem é dado uma nova vida, a quem Deus chama para o bom combate. Então nós somos chamados a cooperar com Deus. E esse é o título da mensagem. Cooperando com Deus. E como podemos ver estas notícias, como vemos não só das guerras do Afeganistão, das guerras, dos avanços do inimigo, dos avanços, e vemos neste mundo tão cheio de maldade, nós temos que ser uma esperança de luz para este mundo. E nós somos uma esperança de luz para este mundo quando somos cooperadores do Senhor.
Só sendo cooperador do Senhor. Escrevi, podemos nós, e muitas vezes como é que nós vamos mudar o mundo? Se eu não vou mudar o mundo, eu escrevi, podemos nós mudar este mundo ou mudar uma só pessoa? Nem nós podemos mudar o mundo, nem nós podemos mudar nenhuma pessoa. Já muita gente tenta mudar as pessoas, a sociedade, as ditaduras, a política, tenta fazer lavagens de cérebros e mudar as pessoas. E mesmo assim, não conseguem mudar as pessoas, nem transformar as pessoas. Somente quem pode mudar as pessoas e transformar as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Podemos nós mudar este mundo ou mudar só pessoa? Podemos nós transformar o mundo ou transformar uma só pessoa? Claro que não. Nem nós podemos mudar o mundo, nem nós conseguimos mudar ou transformar uma só pessoa, que nem sequer conseguimos fazê-lo com nós mesmos. Eu não consigo mudar-me a mim mesmo. Eu não consegui mudar de vida por mim mesmo. Quantas vezes nós não dizemos, hoje é que vai ser, hoje é que vou mudar de vida, hoje é que vou mudar os meus pensamentos. Como compartilhou o irmão Tony, os pensamentos, não é? Mas os pensamentos, tudo isso, somente a presença do Espírito Santo e submetendo-nos ao Senhor pode mudar a nossa mente e transformar o nosso coração. Quantas vezes dissemos nós, hoje é que vai ser, a partir de hoje é certinho, não é? Eu levantei muitas vezes, bem, hoje vou mudar, hoje já acabou-se esta vida. E somente quando entreguei a minha vida ao Senhor, ela foi mudada. Mas não é porque não conseguimos, e é isso que eu quero nesta manhã animar, a que sejamos cooperadores, a desafiar-te neste mundo que está contaminado, neste mundo de onde a qual nós vivemos, mas não queremos fazer parte, mas estamos neste mundo. E o mundo são as pessoas. E nós somos chamados não a transformar, não a mudar as pessoas, mas a cooperar com Deus, levando pessoas para que Deus transforme e mude e lhes dê uma esperança de vida. Cooperadores com Deus e cooperadores fiéis. Não desanimos, muitas vezes dizemos, já não vale a pena, porque é que vamos a preocupar? E a mim às vezes me passa, não é? Eu digo, com esta pessoa não dá. Mas o Senhor sempre vem e nos corrige, não é? E diz, quão errado estás. Ser cooperador fiel com o Senhor. Não devemos ficar desanimados, apáticos e conformados com estas situações. Bem pelo contrário. Em 2 Coríntios 6, versículo... Eu quero nesta manhã animar-te a que sejas não que trabalhes para Deus, mas sejas um cooperador fiel. Um cooperador fiel com o Senhor naquilo que Ele te demanda fazer, que o façamos muitas vezes sem vontade. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 6, e nós, no versículo 1 diz, e nós cooperando com Ele. Por isso é um dever. E nós cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Amém? Nós cooperando. Somos chamados a cooperar com o Senhor. Cooperando com o Senhor, somos chamados a fazer, sabes, nós não salvamos nem mudamos a nada, mas somos chamados a fazer a nossa parte, que é ser cooperadores do Senhor na extensão do seu reino, alcançando vidas para que Deus as mude e as transforme. Somente é pela obra do Espírito Santo que ao nascermos de novo e ao fazermos de nós uma nova criatura, cujo passado ficou crucificado na cruz, que somos transformados e que a nossa vida é mudada. Somos chamados a cooperar com o Senhor também nas coisas naturais, perecedeiras, que desaparecem, que são momentâneas. Somos chamados a ser cooperadores nas coisas que são eternas, que não parecem. Mas também somos chamados no dia a dia, naquelas que são, dizemos, coisas vãs, não é? Que não é assim tão vãs. Eclesiastes 9, eu quero te desafiar, amigo, irmão, amado. Eclesiastes 9:10 diz a palavra do Senhor, e isto é para a nossa igreja.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. E isto tem que ser o dia-a-dia do Filho de Deus. Tudo, mas tudo o que vier à tua mão para o fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. E como diz um provérbio que nós bem conhecemos, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. E também se pode aplicar não só aos servos de Deus, mas para aqueles que não conhecem a Deus. Não deixes para amanhã aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Aquele que pode mudar, transformar, dar-te uma nova vida e levar crucificado todos os teus pecados na cruz do Calvário. E através do Espírito Santo de Deus, fazer de ti uma nova criatura. Como assim fez de nós. Tudo o que vier, não deixes para amanhã. Não deixemos para amanhã. Tudo o que vier às tuas mãos, faz-o. Conforme as tuas forças, pensa nisto. Como eu dizia quando comecei, me assusta, não é? Que já cada vez queda menos, não é? Não é que viva amedrontado, mas cada um tem as suas situações. Mas eu sei que quando for para a sepultura, nada mais vou fazer. Nada mais, como diz aqui a palavra. Por isso, este deve ser palavra rema para o dia-a-dia das nossas vidas. Tudo o que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Não podemos ser cristãos de cadeira ou, como na gíria futebolista costumamos dizer e ouvir, treinadores de bancada. Nem de cadeira, nem de púlpito, nem sequer de plataforma digital. Muitos se acomodam às plataformas digitais. E é uma alegria que os irmãos que estão longe estejam conectados connosco, assistindo à palavra do Senhor, para as circunstâncias da distância. Mas muitas vezes nos acomodamos a fazer estar nas plataformas digitais. Só o amor de Cristo nos move à compaixão pelas vidas. E a pergunta que fazemos, somos cooperadores do Senhor? Ou somente somos mais um na obra do Senhor? Pires, como o Pedro, homens que não são visíveis, e como tantos, não é? E graças a Deus, como tantos que estão neste lugar, agora aqui, nas suas casas, em várias pontes e por este mundo afora de onde está o ministério, muitos que são, como assim, vivem no anonimato, mas servem ao Senhor e são filhos de Deus e honram ao Senhor com o seu dia-a-dia. Não podemos ser cristãos de cadeira, nem de púlpito, nem de plataforma digital somente. Só o amor de Cristo transforma vidas, só o amor de Cristo nos move à compaixão pelas vidas. Como dizia, pergunto, seguimos a Jesus de longe? Seguimos a Jesus a cada 8 dias? A cada 4 dias? Ou só seguimos a Jesus quando há reuniões? Ou só seguimos a Jesus quando as coisas nos vão bem? Como a Pedro. Pedro seguiu a Jesus quando era expulsado demónios e dar de comer e aquilo ia tudo bem. Aquilo, Pedro, era glória a Deus e aleluia. Não sei se diria, mas seria, não é? Todo animado, não é? Mas como se podemos ver no versículo 26, de Mateus 57, e algo que me impactou, não é? E oxalá que isto nunca nos passe. Dizia Mateus, referindo-se a Pedro, no capítulo 26, no versículo 57, e os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro, no versículo 58 diz, mas Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim.
terrível, não é? Era um discípulo, não era? Havia sido resgatado, que estava a trabalhar e o Senhor o chamou, não é? E sentou-se e cognitamente, não é? Creio que é assim que se diz, sem que ninguém desse por ele, sentou-se ali nos meios e, amigo, o impacto é que ele sentou-se no meio e que não nos passe para ver o fim, não é? Podia ser algo mórbido, não é? Pedro não era um qualquer, era um discípulo. Pedro, enquanto estava tudo bem, Pedro estava ao lado de Jesus. Muitos na igreja também funcionam assim. Enquanto as coisas lhe vão de feição, é glória a Deus, aleluia, e tudo, como dizem os espanhóis, cada um com a sua. Isto passa, e não é só nas outras igrejas, isto passa também na nossa igreja e no nosso ministério. O amor de Cristo não se resume a abraços, beijinhos e boas intenções, porque sem ação a fé está parada, a fé é morta. Muitos creem que porque leva-se que se lhes deem muitas palmadinhas e muitas coisas, isso é que é o amor de Cristo. O amor de Cristo é quando padecemos com aqueles que padecem, é quando está alguém no hospital e alguém se voluntariza para ir a visitar, quando alguém está passando uma situação e não há necessidade de buscar forçadamente alguém que vá, porque nesse caso é melhor que não vá. A Igreja de Jesus Cristo não veio para servir-se a si própria, mas veio para servir os demais. Porque Jesus não se veio para servir, mas para servir os demais. E nós, como imitadores de Jesus, devemos ter isso nas nossas vidas, servir aos demais. Podemos ser vituperados, as pessoas podem até ser mal agradecidas connosco, não importa. O importa é aquilo que tu fazes em prol dos demais. Ou que tu e eu fazemos em prol. O que agrada a Deus é quando nós mostramos a nossa gratidão para com Ele, quando Ele nos resgatou e nos deu uma nova vida. Tito 3, diz a palavra do Senhor: semos cooperadores com Cristo, cooperadores de Deus. Somos chamados a ser cooperadores. Sem fins de semana, sem feriados, sem folgas. A todo momento, Deus nos chama a ser cooperadores fiéis para com Ele. Dizem Tito 3, diz a palavra do Senhor, Tito 3, 14, 3, 8 diz, fiel. Tito 3, versículo 8 diz, fiel é a palavra, e quero que proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem. Porque muitas vezes dizemos, não, a salvação não é por obras. Sabes, mas as obras sem fé, ou fé sem obras, é morta. E diz no versículo 3:8, diz a palavra do Senhor, para que os creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas ao homem. E no versículo 14 diz que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejamos infrutíferos. Cristão, filho de Deus sem fruto, é infrutífero. E por onde nos conhecem? Por aquilo que muito trabalhamos, por muito que falamos, por muito que pregamos? Não, a palavra diz que somos conhecidos pelos frutos. Cooperando com Deus é contribuir para a extensão do reino da luz e para o retrocesso das trevas. Não deixemos a igreja de contribuir diariamente e voluntariamente. Quero animar-te a que contribuamos voluntariamente. Não que contribuamos voluntariamente colocando dinheiro na cesta, na oferta. É que com dia a dia o nosso contributo como filhos de Deus em agradecimento ao termos sido resgatados e dar uma nova vida e transformados com aquilo que nós não queríamos, nem a nossa família. Quantas vezes a minha mãe não me deu umas lambadas bem fortes para ver se me mudava?
Podia cair as lambadas que caíssem, desse com o pau, com o cinto, nunca conseguiu transformar a minha vida, o meu interior. Somente a presença do Espírito Santo, a obra exclusiva do Espírito Santo, poderá mudar e transformar a vida das pessoas. Mas nós somos chamados a fazer a nossa parte. Cooperando com Deus é contribuir para a extensão do reino da luz, para o retrocesso das trevas. Não deixemos de contribuir diariamente e voluntariamente no crescimento do reino de Deus. Em 1 de Crônicas, (28, 9), algo realmente que a palavra de Deus fala e diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração íntegro e uma alma voluntária. E tu, igreja, que conheces o Deus do teu pai, serve-o com um coração íntegro e uma alma voluntária. Faz tudo aquilo que chega às tuas mãos. Tudo aquilo que vem às tuas mãos, como líamos, faz-o. Serve-o com um coração íntegro e uma alma voluntária. 1 de Crônicas 28, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Alma voluntária, voluntarismo, que é necessário estar voluntário, estar disposto a combater o bom combate voluntariamente. Pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra em todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado a ti, mas se o deixar, rejeitará para sempre. Algo que realmente aqui, como filho de Deus, me impacta, não é? Coração íntegro e alma voluntária. Coração íntegro, algo voluntário. Devemos viver uma vida apartados para Deus, consagrada para Deus no seu serviço. Apartados não é como muitas vezes nos confundimos e vivemos isolados. Apartados não é para cada um viva para si próprio, mas sim em favor dos demais. Participando não só das bênçãos, como participava Pedro, mas também ser partícipe nas aflições. Porque diz a palavra do Senhor que o lavrador come dos seus frutos, mas para ele tem que trabalhar. E para nós comermos dos frutos, devemos trabalhar também. Os filhos de Deus devem procurar viver uma vida santificada e consagrada ao serviço do Senhor. Mas tal não é suficiente. Este processo deve nos levar a uma maior transformação que se vê na entrega, na humildade, no amor fraternal e em o sermos e não o parecermos. Sejamos mais que somos mais do que parecemos. Amém? Isso é o que Deus demanda de mim, da sua igreja. Não daqueles que acabam de chegar, não daqueles que andam fumando e que pervertendo as regras. Esse fará o trabalho do seu Senhor e nós temos, como filhos de Deus, cooperadores de levá-los aos pés do Senhor. Levá-los dando-lhes bons ensinamentos, contribuindo. Depois que eles recebem, não recebem, a mim também contribuíram para que eu pudesse conhecer a Jesus e Jesus Cristo transformasse a minha vida. Diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4. Cooperadores, irmão, te instigo, não é? Te animo a que sejas um cooperador, que sejas realmente um cooperador fiel, como se chama lá na minha terra, em Boa Gíria Camponesa, um pau para toda a obra, porque assim se agrada ao Senhor. Não para que agrademos ao homem, mas para que agrademos àquele que é o Senhor do homem. 1 Tessalonicenses 4.
Se alguém quiser oferecer uma Bíblia nova, também não vem mal, não? Olha, posso ter uma Bíblia nova, uma Bíblia 5 estrelas, mas se a Bíblia, a palavra de Deus, não for posta em prática, pode ser a melhor Bíblia, a mais cara, que não faz efeito. 1 Tessalonicenses 4 diz no versículo 3, diz, portanto, como eleitos, vamos a Colossenses 3, capítulo 12, diz, porém, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão. Isso é ser cooperador de Deus. Compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, mansedumbre. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Amém? Tudo o que façamos, demos graças ao Deus Pai. A Bíblia nos exorta e anima, porque nas exortações também traz ânimo. Que nos devemos, porque eu escrevia, lembrando do meu irmão Renato, que sempre diz, uma colher aí, uma colher, fica para mim e para ele, qual é a colher que ele quer, não é? E às vezes é a colher que ele menos quer ouvir, é aquela colher que eu mais lhe dou, e assim também passa por mim. Às vezes quero ouvir uma colher de passar as mãos para as costas, assim, uma afagadela, que todos gostamos de afagadelas, não é? Mas o Senhor dá-nos uma colher um bocado amargosa, mas essa colher traz o seu fruto. A Bíblia nos exorta e anima, porque uma exortação também pode ser uma colher de ânimo. Amar-nos mais uns aos outros, procurar viver em paz com todos, ocupar-se cada um das suas responsabilidades e trabalhar com as suas próprias mãos. E que andemos honestamente para ganharmos o respeito dos de dentro e dos de fora, dos que creem e dos que não creem. A santidade é algo que se busca e pratica, é condição dos santos, dos tais que eu há pouco falava, separados e consagrados e santificados para Deus. E isto se vê no nosso caminhar diário, que tem que ser alinhado com a vontade de Deus em humildade, amor, entregando-nos pelos demais e fugindo do pecado continuamente. São virtudes que magnificam a Deus e que nos santificam. Devemos minguar para que cresça o Senhor. Devemos diariamente minguar continuamente para que cresça o Senhor em nossas vidas. Ser firmes e constantes na obra do Senhor. Firmes e constantes. Sabes, não sabemos quando é o dia em que somos chamados à presença do Criador. Mas sabemos que diariamente o Senhor nos chama a ser cooperadores dele. E cooperadores fiéis. Agradecidos, firmes, constantes na obra do Senhor. Agradecidos por aquilo que Ele fez, faz e fará em nós e nos nossos e nos demais, que nem sabemos quem são, mas sabemos que a presença de Deus está nesse lugar, nessas vidas. Por isso, o desafio que eu faço nesta manhã é que te animes a ser cooperador contínuo de Deus. Claro, eu já sei que aqui há, e glória a Deus que há bastantes cooperadores de Deus, mas não chega somente ser cooperador. Há que ser cooperador em ação. Sermos cooperadores em ação e não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Porque amanhã já Deus saberá. O dia de hoje é o dia que fez o Senhor. E neste dia Deus quer-nos utilizar. E Deus quer que tu sejas um cooperador na extensão do reino de Deus. Porque ao estendermos o reino de Deus, então as trevas retrocedem. Para que possamos diariamente, não quando chegar ao final da carreira, dizer, ao
final do dia, combati o bom combate. Estou cansado, já não posso, mas Senhor, Tu dá-me as forças e dá-me o ânimo e que o Teu Espírito Santo me fortaleça. No nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Isto era o que eu tinha da parte do Senhor para transmitir à igreja. Animar-vos. Sabes, eu não consigo compartilhar aquilo que não vivo. E não quer dizer que aquilo que eu compartilho nesta manhã, que eu consiga viver total. Mas nós, cada dia, deve ser essa a nossa postura, o nosso diante de Deus. O que vem às mãos, no dia de hoje, fácil. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Porque o dia da amanhã não saberemos. O de hoje sabemos. E sabemos que a presença de Deus está aí nas nossas vidas. Senhor, nesta manhã quero agradecer o Teu amor, a Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu contas connosco. Nós não somos importantes para Ti, porque o que é ser importante não importa, mas sim que Tu nos chamas, Senhor, a fazer parte, Senhor, da Tua obra redentora, a ser cooperadores, a fazer a nossa parte, Deus. Senhor, que cada dia possamos combater o bom combate, cada dia estejamos dispostos a morrer, Senhor. Senhor, anima-nos, Senhor, não nos deixemos neste mundo de maldade, neste mundo onde os Teus mandamentos são atacados, são loucura para este mundo. Neste mundo de maldade, Deus, nós temos que ser luz resplandecendo no meio das trevas. Por isso Tu nos chamas a ser cooperadores, a estar cada dia, Senhor, dependendo de Ti, a viver a Teu lado, não seguindo-te de longe, não como os treinadores de bancada dando instruções, mas vivendo, Senhor, baixo da Tua instrução, baixo da Tua obediência, servindo-te e buscando cada dia a Tua santidade, separados para Ti, mas vivendo no meio deste mundo de trevas, que a Tua luz possa resplandecer através de nós. Usa-nos, Senhor. Motiva-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, fortalece-nos, Deus. Limpa a nossa mente, transforma o nosso coração, Senhor. Estamos dispostos, Deus. Queremos estar dispostos, Senhor, a ir de onde Tu nos demandas, de onde Tu nos pedes, Deus. Porque estamos agradecidos por tão preciosa salvação, tão preciosa vida que Tu nos deste, tão preciosa família, tão precioso Tu nos deste a cada dia, Deus. Mesmo quando as coisas não vão às vezes como nós queríamos, Deus, Tu continuas aí. Enquanto nós dormimos, Tu trabalhas, Deus. Por isso, Senhor, seguimos confiando em Ti, Deus. E reconhecendo que necessitamos de cada dia, Senhor, estar mais e mais morrendo a nós próprios, para que Tu Te possas vivificar em nós. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.